Amém. Irmãos, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor esteja com todos, hoje e sempre. Amém. De fato, já fazia alguns dias que eu não pregava no domingo e a ansiedade bate. É uma coisa que eu tenho muito prazer em poder preparar um sermão, transmitir para os amados irmãos. E assim, estar aqui para mim é um dos maiores privilégios. E saber que você está aí para ouvir a palavra de Deus é uma grande responsabilidade para mim. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado essa condição de ouvirmos a palavra dEle com toda a paz possível. Quero também agradecer aqueles que estão nos acompanhando, irmãos nossos que estão lá do outro lado, acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Só aumenta um pouquinho o meu microfone, por favor. Estão do outro lado, nos acompanhando diariamente nas nossas transmissões. Deixamos os nossos abraços, que Deus os abençoe. Agora eu quero pedir que as crianças, com todo cuidado, deixe o recinto, alguém só fique aí protegendo bem aqui a saída deles. Eles vão para a mensagem deles, está tudo preparado. E eles estarão lá também ouvindo a mensagem do Senhor, falando sobre o poder do cuidado. Tá bom? Nós estamos tentando realinhar todo o ensino para que seja oferecido algo em todas as faixas etárias que venha suprir cada uma das nossas necessidades. Tá bom? E nós ficaremos aqui. Pois bem, como eu disse para vocês, hoje nós iniciaremos mais uma série de mensagens. E o tema é muito propício para o momento: o poder do cuidado, lidando com os dilemas do cotidiano. Eu sei que o último ano foi um ano que exigiu de nós muito. As nossas emoções foram provadas, nós fomos levados ao limite das nossas emoções. E queremos olhar na Bíblia e encontrar momentos que servos do Senhor foram provados e que o Senhor cuidou. E como foi que essa pessoa lidou com todo esse problema. Creio eu que no final dessa série nós teremos conteúdo suficiente não só para nós, mas também para ajudar outras pessoas. Então, vamos lá para a primeira mensagem da série, o poder do cuidado. Pois bem, Timothy Keller diz o seguinte, eu já citei várias vezes e eu creio que alguns irmãos já compraram livros dele. Diz o seguinte: não importa quais cuidados tomemos, quão bem nos organizemos por uma boa vida, não importa quão duro nós trabalharemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos e família, e bem-sucedido em nossa carreira, alguma coisa vai inevitavelmente dar errado. Não importa o tamanho do seu esforço, alguma coisa uma hora vai dar errado. Por mais que você não queira, você não tem como controlar isso. Essas coisas que inevitavelmente vão dar errado, vai trazer para nós muito sofrimento. E nós, hoje em dia, temos ouvido falar sobre pandemia. E a primeira pandemia que a humanidade teve que lidar foi o pecado. Assim como nós estamos vendo uma doença contagiosa se disseminou sobre todos. Assim? Diz que é para eu tirar, está atrapalhando, né? Contaminou a todos, sem distinção. Uma doença que tem passado de gerações a gerações. E isso tem trazido muito sofrimento. Agora, falando em sofrimento, nós também temos uma razão errônea sobre sofrimento. Esses dias eu estou lendo um livro e quero recomendar para os amados irmãos, um livro de Elizabeth Elliot, e que diz o tema: o sofrimento nunca é em vão.
E ela diz o seguinte: sofrimento é ter o que você não deseja, ou deseja o que você não tem. A Elizabeth é esposa do Jim Elliot, um homem de Deus, temente a Deus, que saindo do seu país, nos Estados Unidos, vem para a América do Sul, evangelizar uma aldeia no Equador. E ao entrar na aldeia, ele foi morto por aqueles índios. Essa mulher que tinha 2 anos de casada, com uma filha, aliás, grávida, ela se questionava. Ela escreve esse livro e conta algumas experiências que ela lidou. Anos depois, Elizabeth entra naquela aldeia e faz um movimento de evangelização no meio daqueles índios. E muitos foram salvos. Daí, será que nós conseguimos imaginar um mundo no qual ninguém tem nada indesejável? Será que seria possível nós, como crentes, imaginarmos um mundo que nós não temos que lidar com as coisas que nos causam problemas, dores, perturbações? Imagine um mundo sem dor de cabeça, sem dor de dente. Imagina um mundo sem precisar pagar, se preocupar com as dívidas. Imagina um mundo que não temos que lidar com muitos problemas humanos, as perdas, a falta de alimento. Você pode imaginar um mundo onde não existe nada indesejável? E aí, eu trago uma frase de Malcolm, que ele diz o seguinte: se por acaso você eliminasse o sofrimento do mundo, seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. Por isso, quando nós vemos algumas punições do Senhor lá no Éden para segurar a natureza humana, a Elizabeth ainda nos fala: foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Dessas águas mais profundas e dessas chamadas mais ardentes, vieram as lições mais profundas sobre Deus. O sofrimento também nos ensina muito. Elizabeth fala no seu livro, dizendo: o sofrimento nunca é em vão. Eu aprendo muitas lições com o sofrimento. Agora, vejamos. C.S. Lewis, quando foi convidado para escrever um livro, um artigo sobre sofrimento, ele pediu que fosse permitido que ele escrevesse no anonimato. Não aceitaram que assim o fizesse, e ele escreveu essa frase: se eu fosse dizer o que realmente penso sobre a dor, seria obrigado a fazer afirmações aparentemente tão ousadas que soariam ridículas se soubesse quem as fizera. Nós, na nossa mentalidade, temos uma ideia tão errada sobre o sofrimento, tão errada. E C.S. Lewis, eu gostaria muito que ele tivesse escrito esse livro e dito tudo o que ele pensa sobre o sofrimento. Para quem não conhece, ele é o escritor das Crônicas de Nárnia, alguém com uma mentalidade tão brilhante, que se converteu e de forma profunda escreveu muito sobre o cristianismo. Nossa mentalidade ainda é que o sofrimento simplesmente não presta para nada, mas ele tem seus efeitos também.
É uma forma, muitas vezes, de Deus trabalhar, nos lapidar, nos moldar. Nós já falamos em outras séries. Mas diante do sofrimento, quando alguém está sofrendo e nos pergunta por que os mais sábios caem sem resposta adequada. Agora, meus amados irmãos, quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos algo interessante, que muitos servos de Deus lidaram com sofrimentos, com momentos de intensa angústia. Nós podemos ver na oração de Davi dizendo: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo amor de Deus. A oração de Jó, ele diz o seguinte: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. A oração de Moisés: se é assim que vai me tratar, mata-me agora. A oração de Elias: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. O sofrimento tem despertado sentimentos diversos nos filhos de Deus. E homens que nós conhecemos na Bíblia, quando enfrentaram o sofrimento, tiveram reações parecidas com as nossas. Reações que nós sentimos muitas vezes na pele, nós nos solidarizamos com estes homens. Mas qual é a reação de Deus diante disso? Como é que Deus lida com o sofrimento humano? Nós vamos falar sobre alguns dilemas nos últimos dias. Porque, como diz a Heloísa, uma grande psicóloga e escritora, ela diz assim: o mundo está muito difícil, rápido e cheio de mudanças. Muitas vezes não temos tempo sequer de assimilar uma mudança e já vem outra. Isso causa uma angústia tremenda, porque as pessoas não conseguem dar conta. Mudanças e mais mudanças que vão trazendo desconfortos e sofrimentos. Agora vejamos só, hoje o nosso primeiro dilema é a solidão. E nós vamos estudar o sentimento de solidão de Elias. Elias teve muita solidão, mas voltando um pouquinho para o nosso contexto, que nós estamos vivendo hoje, existem jornais e mais jornais falando sobre a nossa geração, que é uma geração que vive solidão. A minha geração, que é chamada a geração milênio, tem mais amigo do que nunca. Então por que estamos sozinhos? É um artigo do jornal The Guardian e ele diz o seguinte: as mídias sociais moldaram minha geração e também ajudou a desencadear uma epidemia de solidão que precisa ser tratada. E Henry diz o seguinte: parece um absurdo que a geração que está mais conectada com tantas redes sociais, que se gabam de ter tantos amigos, 25% dela diz que não é capaz de identificar um amigo real. 30% dessa geração se sente solitária. Agora, é claro que não é só essa geração jovem que sofre isolamento. Cada vez os velhos, os idosos se sentem solitários. Agora, vamos para a crise de Elias, que é o que interessa nesta noite. Abra sua Bíblia em 1 Reis, a partir do capítulo 19, versículos 3 a 5. E olha só esse texto bem bonito. Elias, aliás, 1 Reis, capítulo 19, de 3 a 5. Diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Andando mais um pouquinho, não vou citar todo o texto aqui, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu.
Esse texto é muito conhecido por vocês, e eu não vou entrar nos pormenores bem conhecidos de vocês. Eu quero cavar algo mais profundo. Agora, precisamos ver o contexto anterior do qual eu tirei esse pequeno texto. Quando nós olhamos esse contexto, diz o seguinte, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Deus envia Elias a Acabe. O Senhor envia Elias a Acabe, profetiza uma seca, essa seca acontece. O grande profeta Elias agora vai para um lugar que Deus o envia. Deus cuida de Elias através de corvos. Ele envia Elias para uma região, ficar em torno de um lago, e corvos alimentam Elias. Não é algo muito comum para nossa mente isso, mas Elias obedece. Em 1 Reis 17, a partir do versículo 7, Deus cuida de Elias através de uma viúva. Agora é bom você ficar ligado, porque no mundo que nós vivemos, isso não é muito estranho. Você imagina assim, vai ser cuidado por uma viúva. Geralmente se associa viúva quem tem dinheiro. Mas não é isso que acontece naquela época. Para Elias era muito mais absurdo ser sustentado por uma viúva do que qualquer outra coisa. É como se Deus estivesse desafiando uma viúva. Naquele contexto, as viúvas eram extremamente pobres, porque não tinha nenhuma forma de se manter, não tinha direito à propriedade, não tinha direito a nada. Agora vejamos o seguinte, quando nós andamos um pouquinho mais, olha só, há uma ordem, e uma ordem que demanda fé. Ficou bem pequenininha ali, né? Vai, pega a farinha e faz um bolo. Olha só, Deus manda que ele vai até aquela mulher pobre. Quando Elias pergunta, ela logo diz: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu vou fazer comida para mim e meus filhos, para eu e meus filhos, e será a última comida. Elias diz: vai e prepara para mim. Isso é uma ordem que demanda fé. Aquela viúva vai e prepara. Agora observe, Deus diz, Elias obedece, Deus cuida. Perceba essa sequência, Deus diz o que tem que fazer, Elias obedece a ordem e Deus cuida de Elias. Está tudo perfeito. Agora andando um pouquinho mais, nós observamos que no capítulo 18 diz: Deus envia Elias de volta a Acabe. Isso é muito emblemático, porque quando Elias chega lá, dá um susto enorme, porque Acabe tinha mandado pessoas buscar Elias por todo o reino. E de repente Elias aparece ali, e Obadias, quando se encontra com Elias, teme. Oxe, o que tu está fazendo aqui? Acabe mandou te procurar em todos os reinos, mandando jurar que não tinha notícia sobre você. E ele diz: manda buscar Acabe. Não, se eu fizer isso e você some de novo, ele vai me matar. Ele diz: manda buscar Acabe. Mas tem uma parte bem interessante nesse encontro com Obadias. Obadias é responsável pelo palácio de Acabe. É um homem temente a Deus. E ele diz que escondeu e alimentou 100 profetas. E olha só o que ele diz: por acaso não ouviste, meu senhor, o que fiz?
Enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor, escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma. Eu os abasteci de comida e água. Nesse encontro com Obadias, Obadias diz uma coisa extremamente importante para Elias. Elias, você não está só. Eu escondi 100 profetas do Senhor e os alimentei. O que acontece? Seguindo nesse contexto, tem o confronto no Monte Carmelo. Elias se reúne com ali Acabe e dá ordem: quero me encontrar lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal. E esse confronto, Elias derrota os profetas de Baal, e a história é bem bonita. Eu disse que não entraria nesses pormenores, porque vocês já conhecem. Mas existe uma coisa que se destaca aqui. No versículo 22, Elias diz assim: eu sou o único que restou dos profetas. Mas como único, Elias? Obadias acabou de dizer, no capítulo anterior, que tinha escondido 100 profetas. Como você é o único? E Elias agora diz: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Quero dizer para você que solidão muitas vezes não significa simplesmente você estar sozinho, mas solidão também tem a ver com o estado de que mesmo cercado de pessoas, você se sente sozinho. Agora, olhe só, seguindo um pouquinho, logo vem, depois da derrota dos profetas de Baal, tem uma ameaça de Jezabel. Vocês sabem como foi todo esse processo? Está no Monte Carmelo, ele monta um altar, pede que os profetas de Baal invoquem o seu Deus para que caia fogo. Não acontece, e Elias gosta de desafio. Agora é a vez de Elias. Elias manda molhar, manda colocar a água em volta, e o fogo desce e queima todo o altar, toda a oferta ali oferecido. Depois disso, os profetas de Baal são mortos, e Jezabel faz uma ameaça. Agora, qual é a ameaça de Jezabel? Que os deuses me castiguem, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Agora, o que eu destaco? Que os deuses me castiguem. Que deuses? Elias havia derrotado. Elias derrotou numa arena pública todos os profetas de Baal e todos os outros deuses que ali eram servidos. E a ameaça de Jezabel é que os deuses, e Elias treme. Como é possível alguém que ganha uma batalha dessa, crendo no Senhor, acontece algo maravilhoso, e de repente uma mulher jura por esses próprios deuses, que Elias acabou de mostrar que não existe, que não passavam de ídolos, e ele agora treme. Agora, olha só, Elias teve medo e fugiu. E o que acontece? Entrou no deserto. Ameaça de uma mulher jurando por deuses que Elias sabia que não existiam, que não tinha poder nenhum, mas a reação dele, ele teve medo e fugiu e entrou no deserto. Agora eu quero destacar isso para vocês. Entrou no deserto depois de fugir. Agora venha comigo, voltando um pouquinho nesse contexto. Obadias tinha dito para Elias que ele não estava só. Ele havia escondido nas cavernas 100 profetas do Senhor. A ideia aqui é de que existe uma comunidade de profetas e que Elias não estava sozinho.
A opção que Elias deveria fazer, ao invés de fugir, era procurar esses profetas do Senhor e se unir com eles. Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele foge para o deserto. Geralmente, quando nós estamos com um problema, quando nós estamos lidando com situações conflitosas, nós fazemos uma opção. Ao invés de vivermos comunidade, nós preferimos o deserto. Ao invés de procurarmos nos relacionarmos, nós procuramos o deserto. Nos isolamos. Agora, por que Elias vai para o deserto? Por causa da sua amargura. E a amargura de Elias vem por alguns problemas clássicos que nós vivenciamos. É ter que lidar com o seu ofício. Elias é um profeta e diariamente ele tinha que profetizar coisas ruins com relação aos reinos de Israel e de Judá. Certamente quando Elias estava todo mundo reunido, que chegava ali todo mundo, lá se vem. Isso causava amargura também em Elias. Mas também uma outra coisa que causava amargura é o fato de que não era reconhecido. Perceba que enquanto ele era sustentado pelo Senhor por corvos e por uma viúva pobre, os profetas de Baal comiam na mesa de Jezabel. Isso causava amargura. Mas também existe uma outra coisa que causa amargura na vida de Elias: não ter resolvido como ele queria. Imagina, ele faz agora um desafio para todo mundo ver, em rede nacional, leva para cima do monte, derrota todos os profetas de Baal. Certamente ele esperava, agora Jezabel vai se curvar, dizer não só existe Deus, mas isso não acontece. Pelo contrário, agora as perseguições serão mais severas. E ele está decepcionado com o resultado. Mas existe também o orgulho. Ele vai para o deserto também por causa do seu orgulho. Não existe nenhum reconhecimento que eu fiz. Continuo sendo perseguido. Eu já fiz muita coisa. Para mim basta. Mas também existe a visão distorcida, 3D. Distorcida em relação a si mesmo, em relação à realidade, em relação à missão. Isso nós vamos voltar um pouquinho mais rapidinho. Agora percebam uma coisa: o cuidado de Deus. Nós vimos a crise de Elias, agora o cuidado de Deus. De repente um anjo tocou nele e disse... Um anjo toca Elias depois que ele foge e agora está deitadão lá, dizendo: eu não quero mais saber de nada, eu quero ficar mesmo sozinho. E esse anjo diz o seguinte: levanta-se e coma. Perceba o cuidado de Deus para alguém que está sentindo a dor da solidão. Muitas vezes nós imaginamos que Deus não se preocupa com o nosso bem-estar. Sim, Deus se preocupa sim. Muitas vezes nós achamos que Deus não se preocupa com o nosso corpo, com o nosso alimento. Mas sim, Deus se preocupa. E o anjo vai lá, toca em Elias e diz: levanta e coma. Ele olhou ao redor e ao seu redor viu ali junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Pão assado sobre as brasas, quente. Veja o cuidado de Deus para com Elias. Elias acorda com um cheirinho de pão. Você já foi numa padaria às 3 horas da tarde e sentia aquele cheiro de pão quente? Elias acordou ali, quando estava deitado, com esse cheirinho de pão. O cuidado de Deus. Agora olha só, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
Elias também não tem muita reação além daquela: comer, beber, deitou novamente. Agora olha só, ele come, ele bebe e ele deita. Nós percebemos que Deus é sensível à necessidade de Elias. Elias está com fome, Elias está cansado, Elias está com sede, e Deus é sempre sensível às nossas necessidades. Não é à toa que Jesus Cristo diz: quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Depois diz: Pão nosso de cada dia. As coisas mais corriqueiras do dia a dia já fazem parte da agenda maior de Deus. Deus é sensível à necessidade de Elias. A necessidade agora é de pão, a necessidade de água, a necessidade de descanso. E Deus dá para Elias, que está se sentindo sozinho. Agora olha só, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a viagem será longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. O anjo volta novamente e diz o quê? Coma, a viagem será longa. Isso envolve carinho. Perceba o carinho de Deus para com Elias. Elias continua dormindo, o anjo vai até ele e toca. Isso é cuidado, isso é carinho. Agora perceba uma outra coisa: o Senhor respeita o processo. O que diz? Que ele volta novamente. Não diz assim: ei, por que tu não acordou? Já era para tu estar de pé. Não, acorda ele. Coma, o caminho vai ser longo. Deus respeita o nosso processo de restauração. Deus nos conhece, conhece as nossas fraquezas. Resolveu o problema de Elias? Será? Vamos seguir. E a palavra do Senhor veio a Elias, veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Depois que o Senhor cuida, com carinho, o alimenta, ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Precisamos voltar no padrão anterior, quando eu falei para vocês. Qual é o padrão anterior? Deus fala, Elias obedece, Deus cuida. Grave aí, ó. Deus fala, Elias obedece, Deus cuida. Vai para a beira daquele lago, Elias obedece, Deus o alimenta com os corvos. Vai agora para Serapta, lá Elias vai, Elias obedece e Deus cuida através de uma viúva que não falta comida, porque se multiplica. Esse é o padrão atual. A ameaça, Elias foge, Deus questiona. Agora vem a ameaça, e Deus diz: vá para lá. Ele foge, e Deus questiona: o que tu está fazendo aqui? Não seria momento agora de se questionar? Não era para eu estar aqui. Obadias disse que tinha outros profetas nas cavernas. Era para eu ir procurar, era para eu procurar comunidade. E eu estou fugindo diante da nossa solidão, diante dos nossos problemas emocionais. Ao invés de nós procurarmos a igreja, nós fugimos, nós nos isolamos. E Deus questiona: o que você está fazendo aqui? Você deveria estar com os outros. Se existe uma comunidade, você deveria estar no meio da comunidade dos discípulos e não fugindo, Elias. Por que toda vez que tem um probleminha você se esconde como se fosse bode? O Senhor questiona Elias. A visão distorcida de Elias, de si mesmo, da realidade da missão. Olha agora a resposta: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha só, tenho sido muito zeloso.
Ou seja, Elias está dizendo assim: eu tenho me gastado pelo Senhor, eu tenho feito de tudo para o Senhor. Será que Deus está convencido agora? Ainda ele diz: eu sou o único que sobrou. É verdade? Será que não dava para Elias lembrar de que ele foi avisado lá no palácio: tem mais 100 com você? Muitas vezes nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. E é uma redundância mesmo. Nós temos uma visão distorcida. Eu sou o único, só eu que posso fazer, só eu que estou fazendo. Nós temos uma visão errada da realidade e da nossa missão, que parece que nós somos os únicos. De vez em quando o Senhor tem dito: não, meu filho, você não é único, eu tenho muitos outros melhores. Agora olha só, qual é a resposta de Deus? Elias, eu vou te contar uma coisa. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Deus está dizendo: para com essa historinha, para com essa conversa fiada, de que você é o único, de que você está só. Nada disso. Perceba que Deus confronta Elias. Muitas vezes o nosso sentimento de solidão é a falta de compreensão de que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixará. O sentimento de achar que somos os únicos que pode fazer isso, aquilo, é o sentimento de nos colocar no centro e não colocar Deus no centro. Eu sou o único. Agora olha só, o Senhor dizendo: eu fiz sobrar 7.000. Como é que você diz que é o único? Como é que você diz que está sozinho? Agora, vamos lá. Deus continua falando com Elias, e aí você pode depois pegar todas essas referências e estudar em casa. Lá em Reis 20:13, o Senhor fala de que existe um profeta que nem nome tem, e que o Senhor fala por meio dele, sequer é mencionado o seu nome, e ele diz: eu uso outras pessoas. Você não é o único. Eu uso pessoas, sequer é conhecido, nem é mencionado nenhum nome. Se você adiantar um pouquinho, o Senhor também fala de um discípulo de profeta. O Senhor diz assim: olha, eu uso um que nem sequer é profeta, ele é só um discípulo de profeta. Você não é o único, Elias. Mas também depois o Senhor diz: ainda há um. Micaías. Você acha que você é o perseguido, que está sozinho? Eu tenho Micaías. E aí é narrado nesse capítulo de quando os dois reis estão conversando, de Israel e de Judá, e procuram um dos profetas. Vamos procurar um profeta do Senhor para profetizar. E alguém cita Micaías. Olha, não chama Micaías, porque ele só fala, eu não suporto aquele homem, porque ele só fala contra mim. Então o Senhor está dizendo assim: Elias, menos, baixa a bola. Você não é o centro de tudo. Eu tenho muitos que trabalham para mim. Nesse momento que nós nos achamos isolados e tudo mais, o Senhor está dizendo: não, você não está isolado. Tem muitos que me servem, muitos deles sem que sequer mencionado o nome. Agora, olha só,
o que o Senhor diz para Elias: volte pelo caminho por onde veio, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como rei de Israel, e unja Eliseu para suceder a você como profeta. Deus vai respondendo os questionamentos de Elias. Você não é o pire. Você não é o centro de tudo. Agora, volte pelo caminho. Faça o que eu mandei você fazer. Agora tome essas providências. Faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Está pesado demais para você? Unge Eliseu. É ele que vai tomar conta agora. É ele que vai te substituir como profeta. Muitas vezes Deus nos dá grandes coisas, Deus nos abençoa e nós começamos a questionar: Senhor, está pesado, Senhor, não dá, eu não aguento, eu não suporto. Deus podia perguntar assim: você quer ou não quer o que você me pediu? A resposta de Deus para a visão distorcida de Elias são estas aí. Muitas vezes o nosso sentimento de solidão advém por uma visão distorcida da realidade de nós e da nossa missão. E o que ele está passando é justamente isso. E que muitos de vocês também têm o mesmo sentimento, têm uma visão errônea, uma visão distorcida a respeito de quem você é, daquilo que Deus lhe chamou para você, da sua missão e do contexto que nós estamos inseridos. Agora vejamos, Deus tem uma missão internacional, unja o rei da Síria, uma missão nacional, unja rei em Israel, e uma missão pessoal, unja um sucessor para você. Muitas vezes nós achamos que Deus tem que tratar as nossas limitações passando a mão na cabeça. Está tudo certinho, não se preocupe. Deus trata da forma correta, fazendo com que nós compreendamos quem de fato nós somos, a realidade que estamos inseridos e a nossa missão que Ele tem para nós. Agora, para refletir e praticar, Tiago 5:19 diz o seguinte: Elias era humano como nós. Nós muitas vezes esquecemos que somos humanos, mas somos lembrados que somos humanos. E que muitas vezes os nossos sentimentos, os nossos problemas têm a ver com essa humanidade caída. Agora, reflita, você não é o único, nem tampouco você é exclusivo. Sim, eu sei que o que eu estou dizendo é contra tudo que é dito lá fora. Você ouviu aquela palestra dos motivadores, você é único, você é exclusivo, você é isso, Não, você não é único, você não é exclusivo. Deus diz isso para Elias: igual a você, ou até melhor de você, eu tenho vários. Precisamos levar em consideração essas coisas. Isso vai nos fazer sofrer, ter sofrimento dessa ideia de que não, nós somos algo aqui, um vice-Deus. Nada disso, nós somos humanos, simplesmente com as mesmas necessidades, com as mesmas carências, os mesmos vícios, as mesmas compulsões. Não somos esses seres exclusivos. Hoje, as igrejas, pastores que se acham únicos, exclusivos, nada disso. O Senhor pode nos trocar, nos substituir a hora que Ele quiser.
A segunda coisa para você refletir: você tem um papel, parte do todo. Você não é o todo, você só tem um papel, você é parte do todo. É isso que Deus diz a Elias: você não é o único profeta, você tem um papel profético nessa geração, mas você só é parte do todo. Eu tenho mais 7.000. Achamos que somos o todo. Eu não sou o todo, eu sou parte do todo, e uma parte bem pequena. Você precisa de outros, comunidade. Nós, diante dos nossos problemas, diante da nossa solidão, diante das nossas lutas, nós precisamos de comunidade, nós precisamos da igreja, nós precisamos de outros santos que vão nos apoiar, que têm as mesmas lutas, que vão andar conosco. Mas nós nos escondemos. E nesse momento de esconderijo, nós questionamos a Deus. Você precisa de comunidade. Você, irmão, que está lá do outro lado, talvez se escondendo, você precisa de comunidade. Você precisa de outro, você precisa ser fortalecido. Não adianta eu dar 1001 receita para você, de que você vai resolver a sua solidão. Você vai resolver quando você ouvir a Deus, e Ele indicar o que você deve fazer, e você vai obedecer, Ele vai cuidar de você. E uma das formas é em comunidade, é na igreja, ruim ou bom, mas é na igreja, é em comunidade. Ultimamente tenho conversado com algumas pessoas, e aí elas questionam: não, é porque a igreja me abandonou. Não, você abandonou a igreja. Você está fugindo do jeito de Elias. Viva a vida da igreja, viva a comunidade. Agora, você e Elias precisam de Jesus. Elias era alguém igual a você e eu. E ambos, nós e Elias, precisamos de Jesus. Olha só no Monte da Transfiguração o que o Senhor diz. Naquele mesmo momento, apareceram diante de Elias, deles, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouça-no. Elias precisava de Jesus, assim como eu e você precisamos de Jesus. O que é para ouvir? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É isso que nós precisamos ouvir. O Senhor Jesus Cristo também diz assim: você está cansado e aflito? Sobrecarregado? Venha a mim, eu vos aliviarei. Você está sozinho? Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Você está desamparado? Se sentindo desamparado? Não, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Nós precisamos de Jesus, assim como Elias precisava de Jesus Cristo. Veja, se o seu sentimento de solidão não é simplesmente fruto de desobediência, de deixar de ouvir o Senhor, obedecer o Senhor e Ele vai cuidar de você. Ao invés disso, você ouve o Senhor e foge por causa das ameaças. Fique com isso na cabeça. O Senhor trata conosco, mas trata não da forma que você vê aí, dessa espiritualidade youtuber que tudo se resolve no estalar de dedo. O Senhor trata da forma correta. Elias foi restaurado ali. Elias volta. O resto da história, leia na sua Bíblia e você vai ver o que Elias fez. Quando o Senhor nos restaura, Ele faz da forma correta, corrigindo todos os nossos problemas. Eu quero convidar a igreja para que agora fique em pé, e nós estaremos orando ao Senhor.
e que você se coloque diante de Deus, não cobrando Deus, porque eu sou único, porque eu tenho servido durante todo esse tempo, eu tenho dado o meu dízimo, as minhas ofertas, e o Senhor nunca me honrou. Talvez você está com uma visão totalmente distorcida, e o Senhor quer corrigir você, assim como tem me corrigido. Bendito Deus e maravilhoso Pai, o Senhor tem tratado conosco, e muitas vezes tem nos repreendido nas nossas insinuações, quando nós temos uma visão totalmente errada a nosso respeito, mas também temos uma visão errada a respeito da nossa missão. Nós não somos o centro de tudo, nós somos uma pequena parte do todo. O Senhor tem milhares de servos teus fazendo a mesma coisa ou até coisas maiores em todos os lugares. O Senhor tem exércitos esperando a tua convocação. Nós não estamos fazendo a tua obra sozinhos. Nós não estamos esquecidos, o Senhor está cuidando de nós. Que possamos fazer uma leitura correta do momento, para entendermos o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém. Amém.